porque todos somos humanos, o teto de todos nós é de vidro, e isso não significa justificar o crime ou o pecado, como você preferir de maneira religiosa. Significa tão somente entender que nós temos limitações e que nós somos humanos e somos capazes, né? temos essa capacidade de cometer crimes hediondos. Num certo sentido, alguns seres humanos partem para as psicopatias, ou para as perversidades, ou para as sociopatias, como quiser chamar, mas na verdade estamos todos dentro dessa bolha, dialogando com o mito do Gênesis, que é mito porque é sagrado, mas que eu considero verdade. Estamos dentro de uma bolha maldita que se tornou a existência. Isso nos deveria fazer não justificar o crime, mas agir com misericórdia em cima das aparências. Há muitas coisas que nos parecem boas aos nossos olhos, e Jesus disse: no dia do juízo eu vou dizer, nunca te conheci. E há muitas coisas que parecem más, perversas, perdidas, Moniques Medeiros aos nossos olhos, e Jesus está dizendo: olha, eu conheço aquela ali e você está julgando errado. Então eu estou aqui até evocando a autoridade do Filho de Deus em pessoa, para aquele cristão que crê. Porque algumas coisas parecem ser verdade, igual aquela história, por exemplo, disseram que ela flagraram uma conversa dela com uma prima, que eu acho que é pediatra, com ela dizendo que o menino estava sofrendo muito, que o menino chegou a dizer que ele estava até desejando que a mamãe fosse para o céu para ele ficar na casa dos avós. E mesmo alguém fala assim, tá vendo, ela sabia, o menino disse para ela. O menino não disse para ela. No contexto em que o menino estava falando, tanto ela, quanto a prima médica, quanto a psicóloga, quanto vários especialistas estavam entendendo que o menino estava profundamente em conflito com o novo relacionamento da mãe, com o novo lar da mãe. Ele estava talvez tentando dizer de violências que ele sofria? Talvez sim, ou muito provavelmente sim, mas isso não quer dizer que ela tinha de entender isso daquela forma. Tanto é que ela estava... Alguém fala assim, olha, ela ocultou ocultou da irmã dela a violência que ele tinha sofrido no dia anterior, porque não é uma violência sofrida no dia anterior. O menino depois disse para a mãe que não tinha acontecido nada, então ela não ia comentar isso para a prima. Ela estava entendendo que uma hora a babá dizia uma coisa e o menino dizia outra. Ela entendia que na verdade estava aparecendo uma frustração de uma criança. E crianças se frustram também de maneira ostensiva. Estou dizendo que o Henri estava inventando? Não, o que eu estou dizendo é que a professora Monique, ela não tinha como enxergar muito diferente daquelas circunstâncias. Principalmente pelo fato de que ela foi percebendo que o Jairinho possivelmente era o algoz da criança dias depois. Ah, mas como que ela não percebeu se ele fazia isso e isso? Porque era uma violência praticada com muitas sutilezas. Porque em meio às violências o menino abraçava o cara, cumprimentava, etc. Conforme a gente vai ver alguns detalhes que escapam ainda hoje ao próprio depoimento do Coronel Jari. Se não, vejamos. O Jairinho beijava a cabeça dele. E ele saía pulando, porque ele era tímido, mas ele saía de perto logo. Quando o coronel vai falar sobre o que ele conseguiu enxergar do pequeno Henri, ele vai dizer, por exemplo, que ele é uma criança linda, muito carinhosa. Aí ele vai dizer por umas 2 vezes durante o depoimento dele, de quase 1h30, ele vai dizer que o pequeno Henri, ele era tímido, ele não ficava muito perto. Olha só um primeiro detalhe que escapa ao próprio coronel, e por que isso não escaparia da professora Monique. Que quando ele disse que o menino era tímido, que ele não ficava muito, que ele saia fora, talvez o menino já estava dando indícios, porque na cabeça do coronel, uma criança tímida ficaria perto, acolhida ali, aconchegada a alguém. E, por outro lado, pode haver crianças que, por serem tímidas, elas chegam nas pessoas, depois elas vazam para outros lugares, às vezes vão se esconder na galerinha, né? Eu me lembro que eu fazia muito isso quando eu era criança. Às vezes eu cumprimentava, mas eu tinha, por exemplo, o meu irmão 2 anos mais novo do que eu. Ele é um cara muito engraçado, imita tudo, um cara muito bem-humorado, e às vezes eu me escondia. Como que eu me escondia? Estando perto dele. Eu era vergonhoso com as pessoas, mas ele estava perto do meu irmão, ele provocava gargalhadas em todo mundo, ele era espontâneo, relações públicas, etc. E eu ficava ali perto dele. Essa era a minha maneira de vivenciar a minha timidez, né? E aí, quando o coronel constata que o menino era tímido, que ele cumprimentava e logo saía, de repente ele estava, na verdade, era se esquivando daquelas figuras, no caso, provavelmente o Dr. Jairinho, que lhe fazia mal, né?
O coronel disse isso tanto quanto o amigo pessoal do Jairinho vai dizer que era um menino respeitoso. Às vezes não era nem respeitoso, é porque ele tinha receio. Pede bênção, cumprimenta o colega, ele cumprimentava e vazava, porque ele estava ali tentando sair fora de quem lhe fazia mal. Mas isso era um comportamento dele, nunca foi algo dito assim, não quero ficar perto dele porque ele me faz mal. Há crianças que dizem isso. Às vezes nem diz, ela se cria uma relação de suposta falta de educação, né? Por que você não quer ficar perto dele? Porque eu não quero, eu não gosto, mas eu não falo o que está acontecendo. Então, são sinais que uma criança emite que às vezes os adultos não percebem. E no caso aí, o coronel Jairo não percebeu e o depoimento dele nos faz perguntar por que a Monique perceberia? Porque a própria babá, que ficava fazendo insinuações de que o menino pudesse estar sofrendo violência, depois dizia, não, já está tudo ok, já está tudo resolvido. Né? Ou quando a mãe pediu para a babá entrar no quarto e falar que ela estava chamando, a babá não ia. Então, como havia contradições, e quando eu falo de contradições eu não estou dizendo que era de propósito, é que acontecia. Tanto por parte da babá, quanto por parte do Henri, quanto por parte da percepção das pessoas, aí a gente se confunde por causa dessa confusão pessoal, interpessoal e as confusões individuais de cada um, da maneira como eles percebem. Tanto aquele que não consegue ver que tem uma criança sendo violentada, quanto da própria criança que não consegue discernir muito. O que ninguém nunca vai poder dizer, porque os próprios autos provam isso, ninguém nunca vai poder dizer que a professora não estava tentando fazer alguma coisa. E sempre lembrando disso, eu vou bater nessa tecla sempre. Ela precisava ter provas para denunciar um vereador poderoso no 5º mandato. Não é fácil você ir fazer uma ocorrência acerca de um vereador assim. A polícia iria banalizar essa mãe. Ou a polícia iria fazer a coisa se reverter contra a mãe. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!